dia de conhecer o Egito, hein? Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui com vocês, Valdeci Braulio, falando sobre o Egito, minha experiência, minha viagem de 15 dias em 2017, aquele país maravilhoso, aquele país que a gente ouve falar desde criança. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do Egito. E olha, vou mais uma vez falar para vocês, o Egito com certeza é muito mais do que você imagina, muito mais. Muitas vezes a gente está assistindo um TV, lendo um livro, a gente pensa assim, ah não, mas isso é exagero do autor, né, que está escrevendo essas maravilhas do Egito. Ou se não, você assiste ali National Geographic, né, você assiste History Channel, você diz assim, nossa, mas eles fazem cortes, eu acho que não é tanto assim. Então eu digo a você, quando a gente vai para o Egito, a gente vê que aquilo realmente é muito mais do que a nossa mente, do que a gente pode imaginar. As belezas, as riquezas do Egito são realmente fantásticas, né? Absurdamente fantástica. Então eu passei que eu recomendo e por isso estamos aqui na pirâmide de Quéops, ou Khufus, no Egito. Nós acabamos de entrar lá dentro, na câmara do faraó. Grande emoção. Grande emoção. Olha só que coisa linda. Olha só. Dizem que tem 5.000 anos, eu acho que tem mais. Essa grande máquina. Não um túmulo, mas uma grande máquina. Segunda vez que eu venho aqui, estarei me despedindo do Egito daqui a 3 dias. Um abraço para vocês aí no Brasil. Valeu! Resolvi criar esse canal para falar sobre esse meu passeio, só que como vocês já sabem, a minha proposta nesse canal não é falar apenas sobre a minha viagem no Egito. Eu falo sobre ciência, sobre espiritualidade, esoterismo, então eu me dou a liberdade de falar um pouco das coisas que eu acredito, e muitas vezes as coisas que eu acredito talvez seja até coisas que você já tenha ouvido falar. E por isso mesmo é um bom motivo para você refletir um pouco mais as coisas do mundo. Lembre-se, você deve acreditar não no que você ouve, mas no que você vê acontecer. Então, por isso que eu estou te dizendo, quando você ouve falar sobre o Egito, você lê sobre o Egito, às vezes você não tem certeza. Mas e quando você vai lá? Quando você vai até o Egito? Aí sim você vai ter certeza dessa magnitude toda. E isso acontece também na nossa vida diária. Vocês já pararam para pensar? Vou falar de uma outra coisa, né? Vou aproveitar esse gancho e vou falar um pouco sobre política. Política, principalmente no Brasil. Você já parou para pensar? Será que você escolhe o seu candidato pelo que ele fala? Ou pelo que ele faz? Já parou para pensar ou não? Então eu vou propor para vocês. Comece a analisar a política pelo que você vê fazer, pelo que as pessoas fazem, da maneira que elas agem, não o que ela promete fazer. Prometer fazer é muito fácil, falar é muito fácil. Agora, e aquilo que acontece realmente? Um grande poeta, um grande cantor, Cazuza, que eu sei que vocês sabem quem é Cazuza, né? Que não está mais com a gente. Ele dizia numa de suas fantásticas músicas, numa de suas grandes melodias,
ele dizia assim: suas ideias não correspondem aos fatos. Então, o que você vê, aquilo é verdadeiro. Então, o que você vê tem que corresponder às coisas que a pessoa diz. Porque se não corresponder, tem alguma coisa errada. Não adianta a pessoa prometer 1000 coisas e não fazer nada, certo? Não se esqueçam disso. Vocês sabem que isso que eu estou dizendo vale também no aspecto das religiões. Vocês já pararam para pensar? Tudo que se fala dentro da sua religião corresponde exatamente ao que está escrito ali na Bíblia ou não? Isso é para você pensar. Isso que eu estou falando é profundo, hein? Eu sei que a maioria de vocês que estão assistindo esse canal devem ser cristãos. Cristãos, aquele que acreditam no Cristo. Eu sei que muitos de vocês talvez nem tenham lido a Bíblia assim detalhadamente. Então eu sugiro para vocês uma sugestão maravilhosa. Leiam a Bíblia detalhadamente. Leiam. Não, ali, ó. Com as suas mãos, com os seus olhos, leiam. E aí conheçam principalmente o Novo Testamento, aquele que fala sobre o grande Messias Jesus. Vejam os ensinamentos de Jesus, mas vejam o que ele praticava, como ele agia, como era a vida de Jesus. Certo? E aí vocês comparam com as igrejas atuais, com o que o pastor fala, com o que o padre fala, e o que a igreja faz, o que as congregações fazem. Vejam se realmente corresponde aos ensinamentos de Jesus, se é o que ele faria. É isso que eu quero que você pense. Pensa. Dá uma olhadinha, vê se eles estão compatíveis. Ou se, de repente, suas ideias não correspondem aos fatos. Será que as ideias bíblicas estão sendo aplicadas pelos nossos religiosos atualmente? Ou até no passado, né? Será que eles aplicavam tudo aquilo que Jesus pregou? Peguei pesado, mas eu quero que você reflita, por favor. Vale a pena a gente falar. E esse canal ele foi feito e ele dá essas possibilidades, e isso é muito bom. Mas sabe o que nós vamos fazer hoje? Nós estamos no 11º dia. 11º dia que eu estou no Egito. E hoje eu planejei ir para o Bazar Khan el-Khalili, mercado Khan el-Khalili. Já me disseram que se fala Han el-Khalili, árabe, né? Han el-Khalili. E olha, é algo assim fantástico. We just walk in here. It's perfect lighting actually. The sun is setting. I believe this is it. What type of the paper and what color? Like this one? This is when you close the light, will be more shiny. More light. And shiny and you change the paper. And this one, very original, look. What size first? What size? Dose. This size? Here the size. Here. This is the name of the factory of Egypt. Because some in China, I don't like work with the people papyrus. Made in Egypt, the good quality of That's good. That's good. Yeah. You are Tamburi, same Egyptian. You are not tourist. You understand? Yeah. Yeah. Key of life, very nice. Oh right. Friend.
Sikan kah? Lembra, assim, uma 25 de março de São Paulo? Aquele tumulto, aquela muvuca, assim, maravilhosa. Eu fui para o Hanel Halili no período da tarde. Disseram que o melhor horário é esse, que eu vou encontrar a maioria das lojas abertas, devido ao grande calor. O Egito é um país assim muito quente, que vocês já sabem. E aí o que que acontece? Muitas vezes as pessoas deixam para fazer suas compras no finalzinho da tarde. E fazendo exatamente suas compras no finalzinho da tarde, o dia já está um pouquinho mais fresco, já não está tanto calor assim. Como que eu fui para lá, para o Hanel Halili? Como eu poderia, como eu posso dizer, naquele momento eu já era uma pessoa experiente. Mas como experiente, né? Eu já conseguia me virar um pouquinho sozinho no Egito, já conseguia pegar metrô. E aí eu percebi que a melhor maneira de ir até o Hanel Halili era de van. Existem várias vans indo naquela direção. E como fazer, né? Você chega, fala em inglês, I'm going to Hanel Halili. This car is going to Hanel Halili. Se a pessoa disser yes, ok. Aí consegui uma dessas vans, valor assim muito barato, acho que 1 ou 2 libras egípcias. Eu acho que era 2 libras egípcias, né? Um valor assim, nossa, muito pequeno mesmo. Vocês se lembram que um real dava para comprar 5, mais ou menos quase 5 libras egípcias. O dólar, 17 libras egípcias. Portanto, o dinheiro egípcio ele tem pouco valor. Conclusão, consegui ir até o Hanel Halili. O engraçado que eu estava na van e eu com a minha cara de árabe, né, de egípcio, perfeito, com jaqueta, né, jaquetinha simples. E aí todo mundo achava que eu era egípcio, é lógico, lógico. Entrei, sentei-me, né, na van, a van encheu, 3, 4, 5, 7 pessoas, 7 ou 8, sei lá. Ninguém sabia que os que iam entrando achavam que eu era egípcio, é lógico, eu não tenho cara de estrangeiro. De repente começaram a pagar, foram pagar o motorista. E aí, conclusão, me passaram o dinheiro, porque lá é assim, você passa para outra pessoa, né? Vai passando o dinheiro até chegar na mão do motorista. Não existe aquela pessoa que sai cobrando, assim, igual aqui no Brasil, nas vans, pelo menos em São José dos Campos é assim. Conclusão, me deram o dinheiro, eu fiquei sem graça, eu falei, sorry, I don't speak Arabic, I'm in Brasília. Desculpe, né, eu não falo árabe, eu sou brasileiro, né? E eu comecei a rir, eles também acharam engraçado. Aí tudo bem, aí uma moça pegou o dinheiro e entregou pro motorista e fez o papel de cobrador, porque ela queria que eu fizesse, mas eu